Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? Ontem foi o Dia Internacional das Mulheres e não deu tempo de eu ter gravado antes, me desculpe, tá? Era pra eu ter gravado segunda-feira, mas não tive tempo. Mas hoje nós vamos conversar sobre o Dia da Mulher. Será que é necessário? Será que é tão importante assim? Será que pode dar flores? Será que é ruim dar um chocolate? Enfim, sobre todos esses temas é o que se trata esse vídeo, então bora pro vídeo. Sejam todos muito bem-vindos a este canal. O meu nome é Maria Cláudia, este é o canal Depois dos 30 a gente se vira e hoje eu vou estar falando sobre o Dia Internacional da Mulher. Algumas coisas importantes que precisam ser colocadas em pauta, né? Nós ainda sofremos muito com o machismo, apesar de ter gente que acredita que o machismo não existe mais. Eu já ouvi até gente falando assim que nem precisa mais de Dia das Mulheres, porque as mulheres já conseguiram todos os seus direitos. Verdade, né? Nós ouvimos essa semana aí aquele comentário horroroso sobre as mulheres lá na Ucrânia. Isso só expõe como que fica a situação de guerra numa mulher. Você procurar aí no Google carta aberta sobre as mulheres em guerra, você vai ver que ao longo da história, em todas as épocas, as mulheres que estavam em lugares de guerra sofreram todo tipo de abuso. Então, por isso que é tão repulsivo essa fala, né? E tão problemática, né? Mas eu não estou aqui para falar sobre isso. Estou falando aqui para falar sobre o Dia Internacional da Mulher. Por que que ainda precisamos desse dia? E por que que essa luta é tão importante? Não é errado você dar bombom, chocolates para sua namorada, para sua filha, para sua esposa, para qualquer mulher. Não é errado, tá? É até bom que você dê mesmo. Mas o importante, muito mais do que isso, você, durante o ano inteiro, respeitar as mulheres que convivem com você e as mulheres da sociedade no modo geral, né? Mas esse vídeo aqui também não é sobre isso. Eu quero falar sobre o Dia da Mulher e por que nós precisamos dele. Então já vai deixando seu like se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva se você ainda não for inscrito, então curte, comenta, compartilha, enfim, vamos conversar. O Brasil, ele levará 120 anos para ter equilíbrio entre homem e mulher na política. A igualdade entre os sexos é o único caminho para a evolução da pátria. Em 1888 foi quando a pernambucana Josefina Álvares de Azevedo escreveu essa frase em seu jornal A Família. Ela foi uma das primeiras sufragistas do Brasil, movimento feminino pelo direito ao voto, e morreu sem ver a conquista dos direitos pelos quais ela tanto lutou. Apenas em 1932, as mulheres foram autorizadas a participar da vida política do Brasil. Então, olha só, ela lutava desde 1888, mas só em 1932 que a mulher conseguiu votar, né? Desprezando o período militar. O período militar foi entre 1964 e 1985, há quase 40 anos de direitos igualitários para homens e mulheres nas eleições brasileiras. De 1964 a 85, durante o regime, não havia direito ao voto, né? Nem para presidente, nem para cargos, enfim, foi um período que ninguém votava, né? Atualmente, a taxa da representação feminina no Congresso brasileiro é de apenas 15% dos parlamentares, sendo que as mulheres, elas constituem 52% do eleitorado brasileiro, ou seja, de todas as pessoas que votam no Brasil, 52,8% são mulheres, e ainda assim a mulher na política são poucas que estão lá representando, né? Esse cálculo desproporcional chega à assustadora conclusão de que para chegar à paridade de gênero na Câmara dos Deputados e do Senado, o Brasil levará 120 anos. Essa conta, ela não é precisa, tá? É uma estimativa que considera a manutenção das regras eleitorais, das condições sociais e políticas do país. Mas, nas atuais condições, a paridade dificilmente seria alcançada em menos tempo do que previsto. Então, assim, Hanna Marussi, ela é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutoranda em Ciência Política pela USP,
da Universidade de São Paulo, ela fez essa pesquisa e chegou a esse cálculo, que levaríamos 120 anos para ter igualdade, né, das mulheres no parlamento. Agora nós vamos falar do incêndio, né, que deu início a essa revolução. Um incêndio trágico em Nova York e uma revolução na Rússia estão entre os eventos que influenciaram a criação da data. Então nós vamos falar sobre a criação da data, né, do Dia da Mulher, né, e por que houve, né, essa escolha, porque foi tão importante esse dia para as mulheres. Mulheres fizeram comício pró-diretas em São Paulo no dia 16 de abril de 1984. Então, assim, já em 84, né, quando ainda não tinha terminado a ditadura, as mulheres já estavam lá lutando, né? Mas o Dia Internacional da Mulher foi oficialmente criado pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, em 1977. No entanto, o dia 8 de março já era utilizado por movimentos femininos como uma data para celebrar a luta pelos direitos das mulheres. Desde o início do século XX, vários eventos influenciaram a criação da data, mas 2 entre eles são lembrados como determinantes para a sua oficialização. O primeiro, gente, esse é o mais famoso, né? O incêndio da fábrica de roupas Twenge. Gente, eu não vou saber colocar o nome, vou colocar o nome aí no fundo, tá? Em 1911, foi uma tragédia que levou as capas dos jornais às terríveis condições de trabalho que as mulheres eram submetidas. O segundo, um marco na história contemporânea, a Marcha das Mulheres Russas. Sim, as russas também, elas fizeram essa revolução, né, em 1917. Inicia uma revolução de efeitos globais que reverberam até hoje. Então, assim, a luta feminina, ela veio de vários lugares do mundo, né? Ela foi se tornando global, né? Porque muitas pessoas achavam que era uma coisa local, né? Que só tinha aquelas movimentações assim local. E lembrando que, gente, era uma época que não existia rede social. Então o negócio ele se alastrou assim pelo mundo sem essa necessidade de rede social, né? Então elas se organizavam. Em 25 de março de 1911, um incêndio atingiu a fábrica de roupas Twenge Shirtwaist nos Estados Unidos. Foi o mais mortal acidente da indústria da cidade de Nova York. Matou 146 pessoas, 23 homens e 123 mulheres. Quem estava no prédio teve pouca chance contra o fogo, pois as saídas estavam trancadas. A prática de fechar as portas das oficinas para impedir saída durante a pausa, ou seja, elas tinham um momento de pausa, mas não podia sequer sair da fábrica. Era uma das ações arbitrárias contra os trabalhadores. O noticiário também revelou as péssimas condições de trabalho das vítimas, cargas horárias extenuantes que podiam chegar a mais de 16 horas, salários incrivelmente baixos e locais insalubres eram um dos fatos da dura realidade pelas operárias. Então, assim, o incêndio foi uma consequência, né? Imagina aquele lugar insalubre, uma fábrica de tecido. O tecido ele é altamente inflamável. Então, assim, dali dá para imaginar a tragédia que deve ter ocorrido, né? A reportagem sobre o incêndio ocorrido no dia 25 de março de 1911, tá? Era essa parte que eu estava falando. E desde o final do século XIX, organizações socialistas e sufragistas feministas defendiam a criação de uma data para lembrar a luta das mulheres por direitos. A marxista alemã Clara Zetkin é lembrada como principal idealizadora da proposta. Em 1910, durante a Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, Zetkin defendeu a criação de uma mobilização anual. A revolta durante a tragédia da tecelagem se transformou numa bandeira por melhores condições de trabalho para as mulheres e acabou arregimentando
mais ativistas para as diferentes causas femininas defendidas no Dia Internacional da Mulher. Com o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, as manifestações feministas durante o mês de março se tornaram também uma forma de protestar pelo término do conflito e pela paz. No período da guerra, um episódio definido pelo protagonismo feminino marcou o início do processo que colocou fim a 300 anos na monarquia da Rússia. A Revolução Russa foi o evento que transformou o mundo em 1917. Teve as mobilizações no Dia Internacional da Mulher, um dos seus primeiros atos propulsores. Eu quero colocar um adendo aqui, que não é porque eu estou falando da Revolução Russa lá de 1917 que eu seja a favor dessa guerra, tá? Os que os russos estão fazendo hoje não tem nada a ver, eu não apoio a guerra, eu sou totalmente contra essa guerra que está acontecendo hoje, gostaria muito que acabasse logo e lamento todas as vidas que já foram perdidas, né, durante essa tragédia. Então, assim, não mistura as coisas, tá? Não vem aqui me xingar, falar que eu tô do lado do Putin, gente, não precisa, não estou, eu só estou contando um relato histórico, gente, isso aqui é história, então, assim, eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo e também o que aconteceu, assim, hoje, né, o que acontece hoje na Rússia também não tem nada a ver com o que aconteceu no passado dessa revolução, né, foi a tirada da monarquia. Se vocês quiserem ler sobre a Revolução Russa, né, da família que foi perdida, né, as meninas depois foram encontradas numa casa, enfim, também foi uma tragédia, né, para a monarquia, mas aí envolve, gente, a queda da monarquia na Rússia envolve também uma coisa muito genética, porque eles só se casavam entre eles, né, entre familiares, e aí começou a surgir várias doenças genéticas, né, e o último filho lá, que era homem, né, ele nasceu com hemofilia, então ele não teria condições de continuar governando, então meio que foi um tiro na cabeça, né, no pé, a monarquia russa, né, fez o que fez. Então isso já é uma outra história, tá? Vou passar adiante, tá? A mobilização do Dia Internacional da Mulher em São Petersburgo, na Rússia, e no dia 8 de março de 2017. Então, naquele dia 8 de março, lá na Revolução Russa, as mulheres saíram às ruas de São Petersburgo para pedir por pão, melhores condições de vida e pela saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Em fevereiro, operários russos já haviam começado a organizar uma série de protestos e greves. Gente, meu ring light. Deixa eu ver. No dia 7 de março, operários pararam a Putilov, a maior fábrica da capital russa. No dia seguinte, uma onda de insatisfação irrompeu entre as mulheres nas filas de racionamento de pão. Elas se juntaram aos comícios do Dia Internacional da Mulher e a mobilização tomou conta das ruas de São Petersburgo. O movimento operário aderiu à manifestação e cerca de 50 mil trabalhadores entraram em greve. O evento marcou o início da chamada Revolução Russa de 1917. A demonstração também fortaleceu a causa do sufrágio feminino no Brasil. Vocês já viram fotos sobre o movimento sufragista? Existe uma campanha horrível contra o movimento sufragista, né, naquela época, né? E hoje a gente vê também muita campanha contra o feminismo de hoje em dia, enfim, né, querendo desmoralizar, né, o movimento feminista, tá? E o movimento feminista não tem nada a ver com aquelas coisas que as pessoas põem para atacar as mulheres, não é mesmo? Então, a gente estava falando, né, do movimento russo, né, da Revolução Russa, das mulheres que foram às ruas, lutar por mais dignidade no trabalho, salário melhor, porque elas ganhavam muito pouco, tinha péssimas condições de trabalho, né? E aí homens também se juntaram a elas para participar desta revolução, e aí foi quando, em 77, a ONU finalmente colocou o dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Muito importante, tá? O Dia Internacional da Mulher é celebrado de diferentes maneiras pelo mundo afora. Em alguns países é feriado nacional, como na França, Rússia e Nepal.
No Brasil, o apelo comercial para a entrega de flores e chocolate divide espaço com marchas e protestos organizados por movimentos sociais. São diferentes mobilizações que buscam chamar a atenção para o público para a necessidade de igualdade de gênero. Então, assim, gente, no Brasil a mulher ainda recebe menos que os homens em muitas empresas fazendo a mesma função. Hoje, segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, tá? Então, muitas pessoas questionaram, falando, da onde você tirou essa ideia de que mulheres recebem menos? Gente, tá no IBGE, o salário das mulheres ainda é 77% do que paga aos homens, ocupando o mesmo cargo. Além disso, apenas 35% de cargos de gerência são ocupados por mulheres, mesmo com esse público apresentando mais anos de estudo. Então, as mulheres, elas têm mais estudo, ganham menos e são poucas as que chegam ao cargo de gerência, mesmo ela tendo mais estudo do que o gerente. Reduzida essa disparidade social e econômica faz parte do monte da Organização Nacional das Nações Unidas, da ONU, para os eventos da entidade que celebra a data globalmente neste ano. O tema igualdade de gênero hoje veio para amanhã. Uma manhã sustentável, né? Buscar evidenciar a contribuição de meninas e mulheres do mundo para o desenvolvimento e equilíbrio da sociedade. Essa reivindicação por igualdade aproxima o Dia Internacional das Mulheres da sua origem, como essa data surgiu. Conforme a professora Cristina Scheib-Wolf, pesquisadora dos estudos de gênero da Universidade Federal de Santa Catarina, a proposta de uma data que simbolizasse a luta pela igualdade das mulheres, que partiu da socialista alemã Clara Zetkin, que eu já falei no início do vídeo, durante o segundo congresso. Gente, eu vou dar um adendo aqui, porque o pessoal é meio louco, tá? Eu tô falando do movimento socialista lá, do início do século passado, mas eu não tô aqui falando para você ser socialista, deixar de ser socialista. Eu tô falando de um fato histórico. Então, fique bem doido aí, comunista, socialista. Não, gente, eu tô falando de um ato histórico que, de fato, se não fosse esses movimentos, não só as mulheres não teriam os seus direitos que tem hoje, como também homens, né? Por exemplo, os direitos trabalhistas de férias, 13º, estabilidade no emprego, essas coisas só foram conseguidas a partir destes movimentos. Não foi assim que o presidente lá, Getúlio Vargas, era um anjo de pessoa, um candura de pessoa, foi lá e assinou. Não, gente, foi luta. E essa luta começou com as mulheres, mas homens também entraram nessa luta. Então, assim, vamos separar as coisas para ninguém vir aqui, socialismo, comunismo. Gente, eu não quero discutir isso, tá? Só um adendo, tá? Então, esse evento em Copenhague, na Dinamarca, né, da alemã, ela foi até a Dinamarca em 1910, Clara, então, não tinha falado em uma data específica. Ela não tinha falado até esse congresso na Dinamarca, tá? Na época, as jornadas nas fábricas alcançavam 16 horas por dia, incluindo domingos. Envolviam, além de homens, mulheres e crianças. Muitas mulheres tinham jornadas penosas e era comum que houvessem reivindicações por condições melhores do trabalho, além do direito ao voto. Esse cenário de exploração levou a manifestações em diversas partes do mundo. O evento considerado verdadeiro marca pela data foi uma paralisação liderada, de novo, pelas tecelãs russas, com o apoio dos metalúrgicos em São Petersburgo, no dia 8 de março de 1917, foi o estopim da Revolução Russa, por isso que lá é feriado. Enfim, de novo vou falar, gente, não estou apoiando a guerra, não estou do lado do Putin, então não vem, por favor, misturar as coisas. As pessoas na internet parecem que não conseguem separar as coisas, parece que tem uma dificuldade muito grande de entender, de separar, ou não prestam atenção, ou estão tão raivosos que não conseguem prestar atenção no contexto, tá? Então, separe as coisas, não é porque eu estou falando da Revolução Russa que eu estou apoiando o que está acontecendo hoje, né? É uma data importante, mas é ruim você dar uma flor? Não, gente, eu não penso que é ruim, eu mesmo. Se eu ganhasse flores de chocolate, eu não ganhei nada, só ganhei da escola. Da escola hoje eu ganhei uma florzinha, um bombonzinho, fiquei muito feliz. É ruim? Não, gente, não é ruim. Desde que vocês entendam que não é uma data comercial, como o Dia das Mães, Dia dos Pais, sabe? Que é uma data carinhosa, né?
É uma data carinhosa, você ir lá e comprar um presente para sua mãe, ou você participar de um almoço de família, mesma coisa do Dia dos Pais, e essas são datas carinhosas. O Dia da Mulher não é só uma data carinhosa, ela é uma data de luta. Se não fosse essas lutas, talvez a gente ainda não votava. Vocês têm que lembrar que mulher também não ia à escola, não tinha direito de estudar. As mulheres elas eram propriedades do pai. Quando se casavam, passavam a ser propriedade do marido. Então as mulheres eram objetos, não somos mais, nós temos certa liberdade. Algumas pessoas pensam, as mulheres agora conquistou todos os direitos de voto, de liberdade, de escolher com quem vai casar, separar, enfim. Só parece que nós conquistamos tudo, mas não. Como o próprio IBGE mostrou aí no estudo, a mulher ainda recebe menos, ocupando o mesmo cargo e às vezes até com nível de ensino superior, ainda recebe menos do que os homens. Então, assim, não existe igualdade. Então, é uma disparidade muito grande. E sim, gente, eu recebo muitos, vocês não têm noção, a maioria eu apago, mas eu recebo muitos haters extremamente machistas, sabe? Que eu não sei por que eles saem de lá, da casa deles, sei lá por que, pra vir aqui e falar bobagem. E eu percebo que não sou a única, isso é muito comum na internet, né? Esse ataque às mulheres, tá? Então, assim, é bom a gente entender, né, aprender já desde cedo, né, a minha filha aprendeu isso na escola, eu fiquei muito feliz, sabe, quando ela veio contando, ela já sabia tudo isso que eu tô contando aqui, mas é uma coisa que eu sempre soube, gente, eu estudei nos anos 90, nos anos 90 eu estudei em escola estadual de São Paulo, do estado de São Paulo, então era uma escola pública, estadual, então já naquela época era ensinado pelo 8 de março, então eu não entendo aonde que a população se esqueceu disso, né? Eu não sei se não foi abordado ou se esqueceram, porque se na minha época eu estudei isso, a minha filha ela estuda numa escola pública da prefeitura de São Paulo, e ela estudou isso, ou seja, a escola pública está ensinando essas coisas, mesmo assim muita gente esqueceu. Então, assim, é bem complicado, é algo que a gente tem que manter na mente, é algo que a gente tem que lembrar, e é algo que a gente tem que pensar assim, direitos. Quando a gente nasce com direitos feitos, prontos, por exemplo, o direito de ir e vir, né, de nós mulheres, a gente talvez não dê muito valor, né, porque já tá tão acostumado que até esquece que isso é um dia, por exemplo, o direito a estudar. A gente tá tão acostumada com isso que, na verdade, estudar é uma obrigação, mas se tirassem isso de nós. Vejam as mulheres do Afeganistão, a gente não ouve mais falar sobre notícias sobre elas, mas eu muito me preocupo como que tá a situação delas, né, lá no Afeganistão. Parece que esqueceram delas, né? Enfim, que é uma pena. Bom, gente, esse vídeo de hoje vai ficando por aqui. É uma reflexão, tá? Sobre tudo que tá acontecendo no mundo, né? Nós estamos vendo coisas horríveis acontecendo com as mulheres e ainda estamos ouvindo dizer que não existe mais machismo. Então, gente, existe. E o Brasil é um país muito machista, por mais que ele diga que não, mas é, infelizmente, tá? Muito obrigada por ter assistido até aqui, eu espero que você tenha gostado, então se você gostou, deixa o seu like, se inscreva se você não for inscrito, tá? Comenta aí o que você acha desse assunto, maneira aí nos hates, tá? Porque eu tô muito sem paciência com hater, muito mesmo, né? Aquele vídeo que eu falei sobre o homem que roubou a ideia da psicóloga, veio hate homem aí falando bobagem, querendo saber o que eu faria se fosse uma mulher roubando, plagiando o homem. O que eu faria? Faria nada. O cara que foi plagiado que tem que processar a pessoa que plagiou, eu não tenho esse poder de fazer nada, enfim. É bem complicado, né? Eu adoraria ter um canal só de resenhas, mas me parece que as pessoas não assistem, gente. Eu tenho vídeos de resenhas aí de umas semanas atrás, quase não tem visualização, só tem visualização quando eu saio da minha caixinha, né? Quando eu saio da minha zona de conforto, aí eu consigo ter boas visualizações, e é o que eu preciso, e eu quero falar assuntos sérios com vocês de vez em quando. Então, eu tô fazendo curso, então assim, tem dias que eu não consigo gravar, então segunda-feira eu taco aquele vídeo lá com um monte de curtas, né, dos stories que eu gravo no Instagram, alguns vídeos que eu posto no TikTok, e faço uma compilação, que é pro canal não ficar sem vídeos e não ficar também parado. Então assim, eu espero em breve conseguir me organizar melhor para fazer melhor os meus vídeos. Se eu conseguir esse final de semana gravar uns 4, 5 vídeos num dia só, para mim já seria ótimo, e não precisava gravar durante a semana, mas enfim. E muito obrigada, gente. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!